Jesus, prometestes na dor, na alegria, estar ao meu lado em todos os dias, pois escolhi sozinho andar, mas junto de mim viestes ficar, pois só eu orar. Jesus disse: vem para as águas, vem me buscar, pois anda sedento, sem paz, sem porvir. As suas tristezas, teus temores senti. Quero agora lembrar-te, foi por ti que eu sofri. A sua bondade não posso entender, mas sei que era o plano do eterno querer. Sei que estás perto e sempre estarás. Seu amor me liberta e vida me traz. Que doce paz. E Jesus disse: vem para as águas, vem me buscar, pois andas sedento, sem paz, sem porvir. As suas tristezas, teus temores senti. Quero agora lembrar-te, foi por ti que eu sofri. Jesus, eu te entrego o meu coração e sei que sem Deus não há salvação. Tudo fizestes por mim, pecador, por isso eu te entrego meu grato louvor, meu mestre Senhor. E Jesus disse: vem para as águas, vem me buscar, pois anda sedento, sem paz, sem porvir. As suas tristezas,
dia com fé em Jesus, não é? Amém? Nós não vamos ter preleção, vamos ocupar todo o tempo com a mensagem, a visão de Patmos. Eu estou com saudade desse estudo, continuar o estudo. Hoje é a partir do parágrafo 60, a visão de Patmos, que é mais uma das partes das 7 eras da igreja, não é? De número 2, o livro de número 2 pertence à série As 7 Eras da Igreja. Nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Hebreus capítulo 4, verso 12. Aos Hebreus 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Te pedimos, ó Pai, que o objetivo de cada um seja alcançado. Sabemos e cremos que o objetivo de cada uma destas pessoas de levantar cedo e vir para a tua casa é ouvir a tua palavra, uma porção da tua palavra. É o pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá hoje, sempre perdoando as nossas dívidas, se podemos afirmar, como nós perdoamos aos nossos devedores. Sendo assim, o Senhor não nos deixará cair em tentação e nos livrará do mal. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Aqui nós estamos vendo uma parte que nunca poderíamos cometer erro algum sobre isto, porque a interpretação é do próprio Senhor Jesus Cristo. Isso é bom ser sempre lembrado, enfatizado, guardado. Há escrituras que claramente, sim, de uma maneira clara, o próprio Deus a interpreta, ou as interpreta, não é? Como já mencionamos, estudamos, o caso da semente do joio e do trigo. Assim também, essa parte do Apocalipse está no seu primeiro capítulo, Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Porque aqui o próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então é o próprio Senhor Jesus Cristo vindicando aquele quadro ali. 7 eras, 7 igrejas, 7 mensageiros. Esse quadro ali, então, das 7 eras, ele é vindicado, interpretado pelo próprio Senhor Jesus Cristo.
E como se observa, através da própria palavra de São Pedro, a Bíblia não é de particular interpretação. Quem interpreta a Bíblia numa interpretação particular sua, chama para si destruição. Então me faz lembrar aqui do nosso encerramento, no quadro de ministros, e não para justificar aquilo que eu chamo de nossas mazelas, mas para encararmos a realidade. Todos levantaram as mãos dizendo que têm problemas pessoais, problemas de família. Mas quando eu perguntei, aqui tem alguém com problema doutrinário? Com doutrina fornicária, doutrina errada, interpretação? Tem problema dessa natureza? Nenhum levantou a sua mão. Agora, isso é muito profundo e muito importante para toda a igreja, não resta dúvida. Porque, sem dúvida alguma, um homem pode ensinar a verdade para o povo e depois ele mesmo vir a ser reprovado. Por isso Paulo disse que açoitava o seu corpo. Isso quer dizer, sujeitava o seu corpo, seus desejos, seus direitos, para que depois de pregar a muitos, ele mesmo não viesse a ser reprovado. E com essa certeza, nós estamos entre aqueles que estavam com São João, quando ele disse, no que é verdadeiro, estamos. Você pode notar que você não tem problema doutrinário, você não tem luta na mente, você não tem medo de encarar o juízo eterno, o trono da graça, ou o trono branco, o trono do juízo. Você não tem nenhum medo por aquilo que você crê, pela doutrina que você tem. A única interrogação que você tem é pela sua vida pessoal. E justamente esta interrogação vem porque você crê de uma maneira correta. E crendo de uma maneira correta, você crê que tudo deve ser puro, verdadeiro, limpo, honesto. Porque se você não cresce de uma maneira correta, você não carregaria tais reprovações. Porque a falsa doutrina cauteriza a consciência. Não tem como conciliar a vida humana nas condições do tempo em que estamos vivendo com a doutrina sã, sadia dos apóstolos e do profeta que Deus nos enviou para esta era. Não tem como. Por isso que as únicas pessoas que erram no mundo hoje somos nós. Nós sim pecamos, eles não pecam mais. Nós erramos, eles não erram mais. Então você se põe lá diante de um televisor, xingando aquelas mulheres, xingando aqueles artistas, xingando e murmurando contra eles, mas eles não estão pecando. Quem está pecando é você, estar vendo aquilo.
Eles estão no próprio papel deles, eles estão cumprindo as Escrituras direitinho, em cima da risca. Aquelas mulheres desnudas, aí na rua, seja em qualquer lugar que você ponha a xingar, quem está pecando é você, não é ela. Ela não peca, ela simplesmente é um pé de pecado, ela é um pecadeiro. Então ela não tem como pecar, ela é o pecado. Ele é o pecado. Agora você comete pecado, porque você não é pecado. Você não é erro. Você não é endemoniado. Você não é gadarena, que só quer andar desnuda, despida. Quando você o faz, quer seja parcialmente, de qualquer forma, você viu aí na amnésia. E vai prestando atenção nesses pedacinhos da mensagem do irmão Branham que nós estamos ouvindo aí. Essa mensagem ficou nova agora, sobre a amnésia. Então, o profeta comentou aqui, isso que nos deixa bastante seguros. Vocês, os evangelistas, os estudiosos, estudiosas da palavra, devem fixar isso em seus estudos. Isso aqui foi interpretado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E somente o profeta de Deus podia nos mostrar isto. Nós vamos continuar. Que cada um desses mensageiros se manteve fiel à palavra. Característica, preste atenção, característica verdadeira, quer dizer, uma identificação perfeita de que cada um deles foi realmente o mensageiro de Deus para a sua era. Agora, é claro, Deus não exige mais do que aquilo que lhe foi dado. Cada um será medido através daquilo que ele recebeu. A quem mais é dado, mais é exigido. Mas na porção de cada um, respectivamente falando, foi fiel à palavra do dia, como aconteceu com Lutero, Wesley. Eles não tinham tudo, porque você pode pensar, mas gente, como é que pode isso? Se Lutero ainda cria nas 3 pessoas, batizava nos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo, como é que ele foi fiel à palavra? Ele foi fiel à porção do dia, porque aquilo foi um broto, a semente já havia sido semeada, tudo estava escuro, negro, como vemos lá na era de Columba, Tiatira, logo depois vem Lutero. Até ali a semente estava sendo semeada. E esse eclipse veio vindo em ordem crescente. Depois veja como a luz aumentou, foi aumentando gradativamente, acontecendo um eclipse total agora nesta era que nós estamos. Que apesar de não ter findado ainda, mas ela está sem Deus. Deus já saiu dela. Jesus saiu dela, está do lado de fora. Aquela manchinha branca lá que tem na última era de Laodiceia, cujo mensageiro é William Branham, é somente para lembrar a noiva que ainda está nessa dimensão.
Mas vamos notar o seguinte, que cada um deles foi fiel à porção do dia, a porção do momento. Foram firmes. Eles foram firmes em sua lealdade à luz original, de acordo com a mensagem do dia, da hora. Lutero, por exemplo, para causar um impacto tremendo, que rasgava a contradição e chamava sobre si uma perseguição terrível, uma abertura de um selo, causando um distúrbio enorme. Ele pregou apenas que a salvação era de graça, só isso. Esse foi um impacto, porque até então, entre aspas, a salvação era comprada, tinha que ser comprada, tinha que ser negociada, tinha que ser comprada do Papa. Roma vendia a salvação através de indulgências. E tirava as almas do purgatório quando cada moeda de ouro batia no gasofilácio e tinia, então a alma favorecida pelo parente que jogou aquilo lá dentro recebia o seu alívio lá no fogo do purgatório. Lutero levantou contra isso e foi o suficiente para viver essa porçãozinha da palavra. Note isso, presta atenção. Para viver essa pequena porção da palavra, que apenas a salvação era pela fé, Lutero, quando estava com pressa demais, ele orava 15 minutos antes de sair. Isso porque já tinha passado a hora dele sair. Para viver a mensagem que a salvação era de graça. Agora, para viver a mensagem de hoje, eu não sei como seria. Como seria, hein? Para viver uma porção daquela, no momento que estava com mais pressa, ele orava 15 minutos mais, no mínimo. A única via de escape é essa, é lembrar que de Abraão, né? Secando. Meu Deus, misericórdia. À medida que cada era separou de Deus, seu mensageiro fiel tornou essa era para a palavra. Suas forças vinham do Senhor. Eles não sabiam, não podiam compreender como que Lutero ainda pôde manter-se de pé, com saúde mental. Era um milagre. Ora, gente, hoje o pregador mostra, amparado pela Constituição, não lhe acontece nada. Ele mostra quem é aquela igreja, dá os nomes para ela que ela merece, que ela tem na Bíblia, grande prostituta e tanta coisa. Qual é a perseguição que tem? Mas naquela era, olha, veja, só de Galileu dizer que a terra era redonda, o Papa mandou matar.
metido na política religiosa, científica, em todos os aspectos. Se não me falha a memória, foi ele mesmo. Vocês que conhecem mais a história aí, sabem disso. E dizer que a teoria que a Terra era redonda. Agora dizer que a salvação era pela fé e não por indulgências. Esse homem não morreu por um milagre. Foi tremendo. Ele pregou 95 teses contra a Igreja Católica, Apostólica Romana. Começando pela tese que a salvação é de graça, pela fé. De onde vinham as suas forças? Agora eu pergunto, de onde vem a sua força? O salmista diz, o Senhor é a força da minha vida. De onde vem a sua força? Para continuar, depois de crer que tudo deve ser puro, limpo, honesto, verdadeiro, crer na verdadeira palavra, na verdadeira vida vivida, de onde vem sua força de ainda permanecer na comunhão, na palavra, depois de encontrar tantos males em si que contrariam a sua fé, que contrariam aquilo que você crê. Ele diz, suas forças vinham do Senhor, ou eles nunca haveriam podido resistir à maré, porque aquilo era muito forte. Estavam seguros em seu cuidado, o cuidado do Senhor, seu com S maiúsculo, né? Estavam seguros no cuidado do Senhor, porque nada podia tirá-los de sua mão, porquanto está escrito, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Antes, porém, o mistério das 7 estrelas, que é visto na minha destra, no meu poder, na minha mão direita. A direita de Deus quer dizer poder, destra. Porque eles estavam em sua mão. Ora, se isso aconteceu com todos eles, começando por Paulo, e o povo que estava com Paulo, logicamente ficaram nas mãos de Deus com Paulo. O povo que estava com Irineu também ficou com Irineu nas mãos de Deus. O povo que estava com Martinho, o povo que estava com Columba, o povo que estava com Lutero e com Wesley, todos eles estavam nas mãos de Deus. Agora eu pergunto, nas mãos de quem está o povo que está com o 7º anjo, que está com Elias, com William Branham, uma vez que ele é uma daquelas estrelas, a última? Esteve aqui na terra, seguro nas mãos do Senhor. Na mão de quem está esse povo que, como ele, crê em tudo que é verdadeiro, em tudo que é honesto, que, como ele, vê o filho no pai, o pai no filho,
e batiza em seu nome como os apóstolos batizaram. Porque nesta era não é uma porção apenas. Como esta era reúne todos os males das outras eras, também todas as porções que foram vivificadas da verdade estão concentradas na mensagem. Então nada podia tirá-los de sua mão. Nada pôde tirar o William Branham das mãos de Deus. Nem tampouco havia nada que pudesse separá-los do amor de Deus. Como Paulo desafia lá em Romanos capítulo 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele relaciona tantas circunstâncias, incluindo largura, profundidade, altura, comprimento, incluindo a própria morte. Ele desafia: quem nos separará do amor de Cristo? É isso, exatamente isso, que deve estar estabelecido no coração de cada um. Então você deixa de fixar a sua atenção no homem, em pessoas. O alvo deixa de ser humano. Porque se você fixa a sua atenção no homem, diz o profeta, o homem vai ser um tropeço para você, mais cedo ou mais tarde. E você, por fim, vai também se decepcionar consigo mesmo. Porque todos aqueles que marcham somente com a sua atenção fixada no homem, eles caem. Caem. Mais cedo ou mais tarde caem. Não é só no homem que está na frente, os homens que estão dos lados também. As pessoas, as mulheres, as coisas. Aquilo que o Pedro viu ao seu lado, depois de andar heroicamente em direção de Jesus. Está aí também ao seu lado, inclusive a humanidade. A humanidade. Nós estamos vivendo o último degrau da decadência humana. Como comentava sobre o casamento. O casamento, na verdade, traz momentos de felicidade, de alegria, de prazer, de gozo. Só que esses momentos estão custando muito caro. Para se ter um filho, tem um prazer. Por pouco tempo, por poucos dias. Começando pelo ato de sua geração. Mas daí só preocupação, cuidado, depois desobediência, ingratidão, desrespeito. Paga-se muito caro para uma mulher. Para manter uma família tem que pagar muito caro para uma mulher. Eles já disseram aí que uma mulher tem que ganhar por ser esposa, por ser
Por ser mãe, por lavar vasilhas, por lavar roupa, ela tem que ganhar. Tem preço. Ah, mas que preço! Tem que se pagar caro para sustentar um lar, um nome. Isso vira uma chantagem. A mulher também paga muito caro. O preço do casamento é muito caro. Hoje, em troca de poucos momentos de prazer, tem que se chorar muito, tem que se orar demais, a ponto de Jesus dizer que o maior inimigo do homem seriam seus próprios familiares. De forma que, se você tem uma família que corresponde, dá graças a Deus, porque você não tem como voltar atrás, e elas sabem disso. Principalmente se você é um cristão, principalmente se você tem um posto na igreja. A chantagem é inconsciente ou consciente, não se sabe. A dependência é uma dependência exigente, cobra caro, é de alto nível. Todo dependente deveria conformar-se com o mínimo, mas quanto mais dependente, mais exigente. A criança exige de uma maneira inocente. Então, quando ela não está lá fora, queimando gasolina, e para cima, para baixo de carro, e outras coisas que não se sabe o que estão fazendo, ela se torna aquelas coisas dependentes, gastadeiras. Bom, isso é um dos males principais que está operando, formando a arena, a fogueira, o leão, a leoa. Isso, você pode, eu tenho dito, você pode rodar uma fita, tivesse condição de rodar uma fita, para uma moça, sobre o que ela vai passar com aquele homem. De todos os modos ela vai se casar. Não adianta você pegar a palavra dela, decidir nada, que ela não quer nada daquilo. Ela vem no escritório, faz reunião com a família, mas ela não vai ficar naquilo. Não vai ficar, não. Pode deixar. E é melhor que não fique mesmo. Não devia nem tratar, né? Porque se trata e não cumpre é pior. A mesma coisa é ele. Pode mostrar tudo. Mas afinal de contas, tem que se casar com alguém. Né? Tem que se casar com alguém. Agora, com quem será? Seja com quem for. Com quem for. Se você casar com um anjo, você vai pagar o preço. Porque essa é a arena da era, da hora. Começa exatamente aí. Não se trata de masoquismo, de complexo, de psicose, de opinião formada. Não é isso, não. Isso não vai de maneira alguma mudar o quadro. Todos continuarão se casando. Mas Paulo sabia disso. Ele disse: pela minha vontade, nenhuma de vocês se casaria.
1 Coríntios 7. Depois ele condenou aqueles que proibiam o casamento. São falsos os que proíbem o casamento. Ele falou do outro lado da coisa. Eu queria vos poupar. Mas de onde vem a força para enfrentar toda essa contradição, toda essa incoerência, toda essa dificuldade, que você não deve dar nenhum passo sabendo que só te espera flores no caminho? Não se iluda. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Isto quer dizer, a minha força vai com você. Se você pode evitar alguns galos na cabeça, minha filha, evite. Se você pode evitar alguns galos na cabeça, evite. Você pode diminuir um pouco o caminho, lembrando sempre de Israel. A criança que nascesse ali do outro lado do Mar Vermelho podia chegar na terra prometida com 4 dias de idade, mamando no peito da mãe, sem trocar a primeira fralda, se tivesse condição no deserto. Mas, no entanto, ele chegou lá barbado, já velho, com o número do juiz nas costas, 40 anos. O que nasceu na hora que acabou de nascer, porque não se sabe quantos nasceram ao atravessar o Mar Vermelho. Até lá dentro, capaz, 2 milhões de pessoas. Chegou lá com o número do juiz nas costas, 40 anos. Quando podia ser 4 apenas. 4 dias. Dias, não 4 anos, 4 dias. É isso que você faz. É isso que a moça faz. É isso que o rapaz faz. É isso que o homem faz. É só dificultar as coisas. Eu quero pimenta, mãe. Mãe, eu quero pimenta. Você quer pimenta? Então toma pimenta. Toma. Come. Você quer? Casa. Faz isso, faz aquilo, vai. Vende a casa. Você quer, não é? Cabeçudo. Vende a casa. Acaba com o dinheiro. Vai ter prazer depois ver sua família aí, igual galinha sem ninho. Mas eles estavam seguros em seu cuidado, porque nada podia tirá-los de sua mão. Aqui eu me lembro aqui agora de Romanos. Romanos não. Aonde é? Romanos 8 já citei, não é? É São João 10. São João 10. Eu nunca dei conta de citar esses. Eu gosto sempre de ler. Muito bom. 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Nunca. Você sabe o que significa nunca? Quando você quer dizer uma coisa que você nunca vai fazer, você diz: olha, você sabe quando é que eu vou casar? Eu vou marcar o meu casamento no dia de São Nunca. Tem gente que fala assim: vou casar com você, sabe que dia? No dia de São Nunca. São Nunca. É o dia que eu vou caixar com você.
E tem uma coisa, eu não vou pôr em pecado, tá, cochê também. E quem mexer cochê, eu não ponho na cadeia também. Não. Achou bom, hein? A hora que você estiver rodeando uma aí, você vai ver, viu? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as. E elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Então está na mão do Filho e na mão do Pai. Porque a mão do Filho é a do Pai, e a do Pai é a do Filho. Aleluias. Não se pode perder. Veja como é que ele disse aqui. Porque nada podia tirá-los de sua mão. Isso em benefício somente do mensageiro individualmente? Como já observamos, não. O seu povo está enquadrado aqui. Por isso que quando o irmão Brana foi lá em cima, em êxtase, que ele viu aquele povo tão sadio, tão bonito, tudo jovem lá em cima, eles eram Branas. E eles responderam a uma voz só, todos eles, que eles estavam confiados no que ele havia ensinado. Não tem coisa mais segura para um povo do que saber que está com um mensageiro que está na mão de Deus. Porque nada podia tirá-los de sua mão, nem tampouco havia nada que pudesse separá-los do amor de Deus. Aí entra Romanos 8. Fosse a doença, perigo, nudez, fome, espada, vida ou morte. Hein? Eles estão verdadeiramente rendidos a Ele, ao Senhor, e guardados por sua onipotência. O poder de Deus não é em função de si próprio. Sua onipotência não é em função de si próprio. É em função do seu corpo também. Eles não tinham temor da perseguição que vinha por seu caminho. Não. Dor e desprezo somente eram motivos para dar glória a Deus de que eles foram contados dignos de sofrer por Ele. Nós não podemos dar uma florzinha dessa de beirada de muro. Tinha umas florzinhas antigamente, hoje não tem mais, porque não tem mais jeito, não. Elas nasciam assim nas beiradinhas do muro. Talvez tenha sido aquilo que aquela menininha pegou lá e desafiou aquele ateu. Você não pode dar uma florzinha mais para ninguém, que o outro já está com inveja, já está murmurando, em vez de ficar satisfeito, ficar feliz por aquilo. Agora, a dor, o desprezo, somente eram motivos para dar glória a Deus de que eles foram contados dignos de sofrer por Ele. E em gratidão por sua salvação, eles ardiam com a luz de sua vida e refletiam seu amor, paciência, mansidão, temperança, benignidade, e Deus os sustentava com prodígios, sinais e maravilhas. Eles foram acusados de ser fanáticos e quantas coisas mais. Foram denunciados por organizações e postos em crítica. Porém, se mantiveram fiéis
todo o tempo fiéis à palavra. Não é difícil manter-se fiel a um credo. Isso é fácil, ser batista, ser presbiteriano, ser pentecostal, ser católico. Manter-se fiel a um credo é fácil. Porém, isso, fiel à palavra de Deus, é uma coisa muito diferente. É muito diferente ser fiel a um credo, a um dogma. Os muçulmanos formam um povo, hoje, um dos povos mais fiéis, o mais fiel, pode-se dizer, a seus princípios. Os budistas também. Porque não é difícil manter fiel a um credo, a uma doutrina de homem. Agora, a doutrina de Deus, esta é diferente. Ela sempre foi impossível para o homem, como Pedro disse. Nesse caso, ninguém se salva, porque se a condição do homem em relação ao casamento, a mulher é essa aí, então ninguém vai se salvar, ele disse. Ele diz, Pedro, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Foi o que eu disse, como parece que o pastor Juvenal destacou, a coisa sempre tem um casamento na frente. O primeiro problema que Israel enfrentou ao atravessar o Mar Vermelho foi casamento e divórcio. Se não tivesse havido murmuração ali, partindo da própria irmã de Moisés, que era Miriam, quando ele tomou aquela mulher cusita, etíope, se não tivesse havido murmurações ali, a coisa teria sido completamente diferente, o resto delas. Mas começa exatamente com casamento e divórcio. E foi já exatamente o casamento que trouxe o dilúvio sobre a terra. O casamento que crucificou a Cristo. E o casamento está trazendo fogo sobre a terra de novo. O casamento errado. Do homem com a mulher, da igreja com o Estado. Eu vou parar mais cedo um pouquinho. Não faz muito, um homem me disse que a Igreja Católica Romana tinha que ser a igreja verdadeira, porquanto ela se havia mantido fiel ao que cria através de todos esses anos, e que não havia mudado, somente havia crescido. Isso não é certo, de maneira alguma. Qualquer igreja que está sustentada pelo governo e que tem seu próprio credo, que de maneira nenhuma é a palavra, e que não tem nenhum ministério manifesto que provoca o diabo, a coisa é essa. Seguramente ela poderia continuar. Ela teria que ser forte. Forte assim, tendo ouro e tendo prata. Porque eles dizem que Pedro foi o primeiro papa. Mas a contradição começa por aí. Pedro batizava em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro não aceitou Cornélio ajoelhar-se aos seus pés e adorá-lo, beijar seu anel que ele não tinha. Pedro não tem uma coroa de ouro, tríplice. Pedro tinha sogra, era casado. Portanto, Paulo depois fez menção que ele levava a sua mulher. Ele disse, só eu que não tenho direito, todos eles podem levar suas mulheres, e eu não posso. Outra coisa, é que Pedro não tinha ouro nem prata. Quando ele foi orar por aquele aleijado lá, aquele paralítico, há 38 anos, ele disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta.
Então é um paradoxo muito grande. O saudoso ex-presidente Jânio Quadros disse: o Brasil está precisando de uma reforma agrária, começando pelas terras da Igreja Madre. Ah, eles querem? Ela quer? Está aí se compadecendo dos pobres, agitando os pobres, insuflando. Mas veja que coisa tremenda. Se ela é sustentada pelo Estado, o poder dela é o ouro, é a prata. O poder dela é latifundiário, é terra, é indústrias, empresas de gás, de pneu, de fios e tanta coisa. É um ouro que não acaba mais. É o menor estado do mundo e o mais rico do mundo. Então é claro que ela tinha que continuar, como todo governo continua. O Estado tem que continuar sempre, até que entre o reino eterno, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, venha. Então ela tem que continuar também, até que ela seja lançada no lago de fogo. Não é certo? Ela tem seu próprio credo. Ela não provoca o diabo. Então, seguramente ela tem que continuar. Ela não está nas mãos de Deus, ela está na mão do Estado, na mão do dinheiro. Não, esse não é o critério aceitável. Porém, quando você pensa do grupo pequeno, cujos membros foram cerrados, Hebreus 11, entregues aos leões, perseguidos e expulsos para cá e para lá, e com tudo isso se mantiveram fiéis à palavra, isso definitivamente teria que ser Deus. Aí sim. Você tem que entender isso. Os mais, vamos dizer, aqueles que são mais, não sei se posso falar, mais bem-aventurados na vida financeira, mais felizes, devem sempre calcular isso. Enquanto você tem um trabalho apenas de esquentar um carro, entrar dentro e chegar ainda atrasado na igreja, tem viúva que já está sentada aqui há muito tempo, que saiu lá da Vila Brasília, saiu lá do oco do mundo, pais de família arrastando criança. Isso definitivamente tem que ser Deus. Tem que ser Deus, porque meios não é. Há muitas igrejas por lá. E às vezes elas têm que tirar, deixar de comer um pão para vir à igreja. E isso seguramente é Deus. Quando nós podemos, quase que nós incorremos no erro, no perigo tão grande de fazer um favor para Deus, de ir à igreja. Mas isso aí tem que ser realmente Deus. Você que está entregue aos leões, perseguidos, sob pressão terrível, seguramente tem que ser Deus. Tem que ser Deus. Como é que sobreviveram à batalha da fé e todavia permaneceram? Esse é o milagre. Esse que é o grande milagre. É certo que vencer o conforto e vir para a igreja também é um grande milagre. Está certo.
Esse consolo não é unicamente para... agora chegou. Chegando aqui eu posso encerrar. Esse consolo não é unicamente para os mensageiros das 7 eras da igreja. Sim. Todo verdadeiro crente está nas mãos de Deus. Aleluia. Aí eu já tinha anotado aqui São João 10. Aqui de lado. Todo verdadeiro crente está na mão de Deus e pode experimentar de seu amor e poder e receber o benefício completo de tudo que Deus é para o crente. O que Deus dá ao mensageiro e como abençoa e usa é um exemplo para todo crente de sua bondade e cuidado para com todos os membros de seu corpo. Amém. Fiquemos de pé, o pastor Elias vai terminar. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Cristo caminhava lentamente, passo a passo com decisão. De repente ele falou, alguém tocou-me, alguém do meio da multidão. Mestre, a multidão te oprime de todos os lados assim. Cristo disse, alguém tocou-me diferente, pois eu senti, saiu virtude de mim. Toca pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir, que de Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Então uma mulher aproximou-se e disse, fui eu, Senhor, quem te tocou. Cristo ali falou-lhe muito suavemente, vai em paz, que a tua fé te
Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir, que de Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Queres a alegria em tua vida, se queres a vitória em teu lar, sinta agora a morte transformar-se em vida, quando a mão de Deus te tocar. Conceder a luz, estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir, que de Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir, que de Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar.